Jesus realizou inúmeras ações, tantas que, se todas fossem registradas, o mundo não comportaria os livros necessários para relatá-las. Além das histórias e parábolas conhecidas, existem detalhes reveladores sobre Jesus, seus discípulos e a vida no Oriente Próximo no primeiro século. Nesta ocasião, apresentaremos 40 fatos intrigantes sobre a vida de Jesus. O fato número 8, 29 e 39 irão te deixar espantado. Já deixa o seu gostei e curta o vídeo. Número 1. Jesus recebeu seu nome de um anjo. Certo dia, um anjo se aproximou de Maria e a saudou, dizendo: "Saudações, você é altamente favorecida. O Senhor está com você." Essas palavras perturbaram Maria, e ela se questionou sobre o significado dessa saudação. O anjo então tranquilizou-a, revelando que ela havia encontrado graça diante de Deus. Ele anunciou que ela conceberia e daria à luz um filho, e que o nome dele seria Jesus. O anjo destacou que Jesus seria grandioso e seria chamado Filho do Altíssimo. Deus lhe concederia o trono de Davi, seu pai, e ele reinaria eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino jamais teria fim, palavra esta descrita no livro de Lucas, capítulo 1, versículos de 28 a 33. Número 2. Jesus é um nome comum do primeiro século. Se Deus se manifestasse como um ser humano, poderíamos supor que ele optaria por um nome imponente e incomum. No entanto, não foi o que aconteceu. O nome o Jesus ou era tão comum no primeiro século como o nome o João e José nos dias atuais. Quando Cristo viveu entre as pessoas, não buscou destaque, o que fica evidente até mesmo na escolha de seu nome. Contudo, isso não diminui o significado do nome o Jesus. Número 3. O sobrenome de Jesus não era Cristo. É comum ouvirmos a expressão o Jesus Cristo ou tão frequentemente que podemos pensar que o Cristo ou é o sobrenome de Jesus. No entanto, na Palestina do primeiro século, as pessoas não possuíam sobrenomes como usamos hoje. Em vez disso, elas identificavam outras pessoas referindo-se aos pais ou à sua linhagem. Por exemplo, mencionavam Jesus como o Jesus, o filho de José, como visto no livro de João, capítulo 6, versículo 42. A palavra o Cristo tem origem no grego o Christos, que significa o ungido. Essa designação era usada para se referir ao Messias esperado pelos judeus. Assim, quando chamamos Jesus de o Jesus Cristo, estamos reconhecendo que ele é o Messias prometido, o ungido enviado por Deus. Número 4. Jesus provavelmente não nasceu em 25 de dezembro. Embora o mundo inteiro celebre o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, não há evidências conclusivas de que essa seja a data real de seu aniversário. Os primeiros líderes cristãos, como Hipólito e João Crisóstomo, começaram a observar essa data como a celebração do nascimento de Cristo, mas não há registros claros nos evangelhos sobre o dia exato em que ele nasceu. A escolha do dia 25 de dezembro como data de comemoração está relacionada a uma estratégia dos primeiros líderes cristãos para oferecer uma alternativa às festas pagãs que ocorriam nessa época do ano, como o Festival Romano de Saturnália e as celebrações do solstício de inverno. Ao cristianizar essas festas, eles buscaram atrair mais pessoas para a nova fé. Muitos estudiosos questionam a precisão dessa data, pois os relatos bíblicos sugerem que os pastores não sairiam para os campos com suas ovelhas durante a época mais fria do ano, como o inverno. Além disso, ao analisarmos a concepção e nascimento de João Batista, primo de Jesus, algumas evidências apontam para uma possível data de nascimento de Jesus no outono. Dada a falta de evidências concretas nos textos bíblicos e o contexto histórico da escolha do dia 25 de dezembro como data de celebração, muitos consideram que a data real do nascimento de Jesus permanece desconhecida. A importância da comemoração, no entanto, está no significado simbólico do evento e na reflexão sobre o nascimento de Cristo, independentemente da data específica. Número 5. Jesus provavelmente não nasceu em depois de Cristo. De fato,
O significado da presença de Jesus é tão impactante que a história é dividida em duas eras, VAC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. No entanto, surpreendentemente, acredita-se que Jesus tenha nascido antes do ano 4 AC. A principal razão para essa crença está ligada ao rei Herodes, que desempenhou um papel crucial na história do nascimento de Cristo. A maioria dos estudiosos concorda que Herodes morreu no ano 4 AC. Segundo os evangelhos, Herodes foi informado pelos magos do Oriente sobre o nascimento do rei dos judeus, e, temendo perder seu poder, ordenou a matança dos meninos em Belém, na tentativa de eliminar Jesus. Essa matança dos inocentes é relatada no Evangelho de Mateus e é conhecida como o Massacre dos Inocentes. Historicamente, esse evento está conectado à morte de Herodes, e, portanto, Jesus deve ter nascido antes do ano 4 AC. Embora as datas exatas do nascimento de Jesus não sejam precisas nos relatos históricos disponíveis, a divisão da história em AC e DC destaca a importância inegável da figura de Jesus Cristo e seu impacto profundo na civilização ocidental. É um lembrete constante de seu papel central na fé cristã e na cultura mundial. Número 6. Jesus nasceu de uma virgem. De fato, o Evangelho de Mateus relata que a concepção de Jesus foi um milagre, pois ele nasceu de uma virgem. Esse evento é visto como o cumprimento de uma profecia do livro de Isaías, que diz que, portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Passagem do livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Para os cristãos, o nascimento virginal de Jesus é uma crença fundamental que destaca a natureza divina de Cristo e o faz diferente de qualquer outra figura histórica. Acredita-se que Maria, sua mãe, concebeu Jesus pelo poder do Espírito Santo, sem intervenção humana, o que torna seu nascimento um evento milagroso e único. Mateus enfatiza essa concepção milagrosa como uma prova crítica de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Ao conectar o nascimento de Jesus à profecia de Isaías, ele reforça a ideia de que Jesus era o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, e sua vinda ao mundo foi um evento divinamente planejado para a salvação da humanidade. Esse milagre é um pilar central da fé cristã e é celebrado como uma expressão do amor e misericórdia de Deus para com a humanidade. Número 7. Mateus e Lucas enfocaram diferentes aspectos da identidade de Jesus. Lucas compilou seu relato do Evangelho com base em várias fontes, incluindo testemunhas oculares. Ele escreveu seu Evangelho direcionado a um homem chamado Teófilo, que é geralmente considerado um gentio de destaque ou alto escalão. Por esse motivo, o Evangelho de Lucas é frequentemente visto como escrito para um público gentio, com o objetivo de apresentar a história de Jesus de forma acessível e compreensível para não-judeus. Por outro lado, o Evangelho de Mateus foi escrito por um judeu, o próprio Mateus, um dos discípulos de Jesus. Mateus estava determinado a demonstrar aos judeus que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras judaicas. Ele faz isso ao enfatizar as conexões de Jesus com as profecias do Antigo Testamento, destacando como a vida e os ensinamentos de Jesus cumpriam as promessas feitas a Israel. O Evangelho de Mateus é especialmente focado em estabelecer a legitimidade de Jesus como o Rei dos judeus e o cumprimento das promessas messiânicas feitas aos antepassados judaicos. Embora ambos os evangelhos compartilhem histórias e ensinamentos semelhantes sobre Jesus, as ênfases distintas de Mateus e Lucas refletem os diferentes contextos culturais e audiências para os quais foram escritos. Essas perspectivas complementares contribuem para uma compreensão mais abrangente da vida e significado de Jesus Cristo para a humanidade. Número 8. A árvore genealógica de Jesus tem alguns personagens bastante obscuros. É verdade que, ao vir ao mundo, Jesus escolheu uma linhagem familiar que, à primeira vista, pode parecer pouco auspiciosa. A genealogia de Jesus, registrada nos evangelhos de Mateus e Lucas, apresenta alguns personagens com histórias controversas e pecaminosas em sua linhagem. Entre os mencionados estão Jacó, dele era um conspirador habitual.
Judá colaborou com seus irmãos para vender o irmão mais novo como escravo. Raabe, uma profissional. Salomão casou-se com 700 mulheres e desviou seu coração do Senhor. Roboão, segundo o livro das Segundas Crônicas, capítulo 12, versículo 14, ele fez o mal porque não tinha decidido buscar o Senhor. Abias, segundo o livro dos Primeiros Reis, capítulo 15, versículo 3, ele cometeu todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Número 9. Não sabemos quantos magos visitaram Jesus. Os 3 reis magos na tradição cristã é amplamente difundida, mas a Bíblia não especifica o número exato de magos que visitaram Jesus. A ideia de 3 reis magos provavelmente surgiu do fato de que a Bíblia menciona 3 presentes oferecidos ao menino Jesus: o ouro, incenso e mirra. No entanto, o relato bíblico não menciona um número exato de magos. A passagem em Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12, fala sobre a visita dos magos do Oriente, que trouxeram presentes e buscaram o recém-nascido rei dos judeus, seguindo a estrela que indicava seu nascimento. Os nomes de Gaspar, Melquior e Baltazar, associados aos 3 reis magos, não são mencionados na Bíblia e surgiram mais tarde na tradição cristã, possivelmente de fontes apócrifas ou lendárias. O importante é lembrar o significado simbólico da visita dos magos, reconhecendo Jesus como Rei e Salvador. Número 10. Jesus teve vários meios ou irmãos. Alguns evangelhos mencionam que Jesus tinha irmãos e irmãs. São citados versículos específicos para comprovar isso. 1. No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 46, relata-se que enquanto Jesus falava às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. 2. No livro de Lucas, capítulo 8, versículo 19, menciona-se que sua mãe e seus irmãos vieram vê-lo, mas não puderam se aproximar devido à multidão. 3. No livro de Marcos, capítulo 3, versículo 31, narra-se que a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e enviaram alguém para chamá-lo. Além disso, no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 55 a 56, são mencionados os nomes de alguns dos irmãos de Jesus: Tiago, José, Simão e Judas, e a existência de suas irmãs. Esses versículos deixam claro que Jesus tinha irmãos e irmãs, o que está de acordo com a tradição cristã sobre sua família, que incluía seus irmãos e sua mãe Maria. Número 11. Belém significa o Casa do Pão. O nome da cidade onde Jesus nasceu, Belém, possui um significado interessante em hebraico, Casa do Pão. Esse significado ganha relevância quando consideramos a profecia do Antigo Testamento, feita por Miqueias, que predisse que o Messias nasceria em Belém. Essa profecia foi cumprida com o nascimento de Jesus naquela cidade, conforme registrado nos Evangelhos. Além disso, durante seu ministério, Jesus se referiu a si mesmo como o pão da vida, enfatizando sua importância espiritual e a provisão de vida eterna através dele. Essa conexão entre Belém, a casa do pão, e Jesus como o pão da vida reforça o significado simbólico do local de seu nascimento e seu papel espiritual como o Messias esperado. Número 12. Jesus cresceu como carpinteiro. No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 55, diz que José é conhecido como carpinteiro, e na passagem do livro de Marcos, capítulo 6, versículo 3, diz que a multidão de sua cidade identifica Jesus como carpinteiro também. A palavra grega otéktos significa artesão, e isso não necessariamente indica que José trabalhava apenas com madeira, podendo ter sido um pedreiro ou outro tipo de artesão. A profissão de carpinteiro é uma tradição associada a José, que é comumente considerado o pai terreno de Jesus, e é provável que Jesus tenha aprendido esse ofício também. Número 13. Jesus discutiu teologia com os fariseus quando menino. De acordo com o livro de Lucas, há um único vislumbre de Jesus quando adolescente. José e Maria se separaram de Jesus na caravana de volta da Páscoa para Jerusalém. Após perceberem que Jesus desapareceu, eles retornam à cidade antiga em pânico e o procuram por 3 dias.
Finalmente, encontram Jesus nos pátios do templo, sentado entre os professores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos que o ouvem ficam maravilhados com sua compreensão e respostas. Quando seus pais o encontram, eles ficam surpresos, e Maria pergunta a Jesus por que ele os tratou assim. Jesus responde perguntando por que eles o procuravam, afirmando que ele deveria estar na casa de seu pai. Essa passagem destaca um raro episódio da juventude de Jesus, onde ele demonstra sabedoria e conhecimento, apontando para sua conexão com o propósito divino. É um momento intrigante de sua vida que revela sua compreensão única, mesmo em sua adolescência. Número 14. Jesus provavelmente parecia muito comum. De fato, no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 2, profetiza sobre a aparência física de Jesus, descrevendo-o como alguém sem beleza ou majestade que pudesse atrair as pessoas. Não temos informações detalhadas sobre sua aparência nos evangelhos, mas sabemos que ele não se destacava fisicamente entre os outros discípulos. Quando Judas traiu Jesus, ele teve que beijá-lo para ajudar as autoridades a identificá-lo, o que sugere que Jesus não possuía uma aparência marcante que o distinguia dos outros. Um exemplo disso é após sua ressurreição, quando Maria Madalena o confunde com o jardineiro, destacando a falta de traços físicos distintos que a fizessem reconhecê-lo imediatamente. Portanto, a descrição profética de Isaías e as referências bíblicas indicam que a aparência física de Jesus não era extraordinária, e ele não se destacava entre as pessoas ao seu redor. Número 15. Jesus começou seu ministério quando tinha cerca de 30 anos. De fato, no livro de Números, capítulo 4, versículo 3, é mencionado que um homem deve ter pelo menos 30 anos para ocupar o cargo de sacerdote. E, de acordo com o livro de Lucas, capítulo 3, versículo 23, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Essa coincidência é notável, pois a idade de 30 anos era um requisito importante para alguém se tornar um sacerdote no Antigo Testamento, e é exatamente a idade com a qual Jesus começou seu ministério público. Isso pode ser visto como um cumprimento das Escrituras e uma indicação de que Jesus estava pronto para assumir seu papel de sacerdote e Messias na tradição judaica. Sua idade no início de seu ministério é um detalhe significativo que reforça a conexão entre sua vida e as profecias do Antigo Testamento. Número 16. O primeiro milagre de Jesus foi em Caná. Sim, o milagre de Jesus em transformar água em vinho nas bodas de Caná foi o primeiro milagre público registrado em seu ministério. Esse evento é descrito no livro de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Nas bodas de Caná, Jesus demonstrou seu poder sobrenatural ao transformar água em vinho, após a mãe de Jesus informá-lo sobre a falta de vinho no casamento. Ele ordenou que enchessem 6 jarros de água e, em seguida, o líquido foi servido, mas dessa vez havia se tornado vinho de excelente qualidade. Esse milagre ressaltou o poder divino de Jesus e mostrou seu controle sobre os elementos físicos. Além disso, esse evento também marcou o início público de seu ministério, revelando seu papel como Messias e a presença de seus milagres como sinais de sua autoridade e divindade. O milagre de Caná foi significativo e simbólico, abrindo caminho para os outros milagres e ensinamentos que Jesus realizou durante seu ministério público. Número 17. Jesus falava várias línguas. Sim, é provável que Jesus, como a maioria dos judeus da Palestina do primeiro século, falasse aramaico como sua língua materna e também tivesse conhecimento de hebraico, especialmente para estudar a Torá e os textos sagrados. O aramaico era a língua comum entre o povo judeu naquela região e período histórico. Além disso, o grego também era amplamente conhecido e utilizado naquela época. A região da Palestina fazia parte do Império Romano, e o grego era amplamente utilizado como uma língua franca na interação com os povos helenísticos. É possível que, em determinadas situações, Jesus tenha falado em grego, especialmente ao se comunicar com estrangeiros, como o centurião e Pilatos, que provavelmente não falavam aramaico. Os romanos, como você mencionou, falavam latim,
mas o grego era a língua mais comum para interagir com os judeus helenísticos e outras populações da região. O multilinguismo era comum naquela área devido à diversidade cultural e política da época. Portanto, é razoável supor que Jesus tivesse conhecimento e habilidades para se comunicar em aramaico e grego, dependendo do contexto e das pessoas com quem estava interagindo. Número 18. Jesus precisava de solidão para orar e recarregar as energias. Sim, o ministério de Jesus foi extremamente público, com diversos relatos nos evangelhos descrevendo suas atividades e ensinamentos em cidades, vilarejos e junto às multidões. Alguns pontos destacados do seu ministério público incluem: 1. Curas e milagres. Jesus era conhecido por passar pelas cidades, curando todas as doenças e enfermidades do povo, demonstrando seu poder divino de cura e compaixão, descrito no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35. 2. Ensino público. Jesus frequentemente ensinava o povo publicamente, transmitindo suas mensagens através de parábolas e sermões, incluindo o famoso Sermão da Montanha, descrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 7. 3. Debates com líderes religiosos. Jesus muitas vezes discutia com os fariseus, saduceus e outros líderes religiosos, expondo suas hipocrisias e ensinando verdades espirituais, descrito no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 23. 4. Aceitação de convites. Jesus nunca recusou um convite para ir à casa de alguém, mostrando sua disposição em compartilhar tempo com as pessoas e ministrar a elas em suas próprias vidas, descrito no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. 5. Prática da oração e solidão. Apesar do ministério público intenso, Jesus também se retirava em momentos de solidão e oração para se conectar com o Pai e buscar orientação, descrito no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 23. Esses aspectos combinados demonstram a abrangência do ministério público de Jesus, que incluía ensino, curas, debates, relacionamentos com as pessoas e uma vida de oração íntima com Deus. Seu ministério deixou um impacto duradouro na história e continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Número 19. Jesus não era vegetariano. Conforme mencionado nos evangelhos, é possível inferir que Jesus seguia as práticas alimentares kosher de acordo com as leis dietéticas estabelecidas na religião judaica. A dieta kosher proíbe o consumo de alimentos considerados impuros, como a carne de porco e frutos do mar sem barbatanas e escamas, enquanto permite o consumo de peixes com barbatanas e escamas, bem como cordeiro e outros animais considerados puros. No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 19, os relatos dos evangelhos, como o milagre da multiplicação dos pães e peixes, e Jesus desfrutando do cordeiro durante a celebração da Páscoa, no livro Lucas, capítulo 22, versículo 15, sugerem que ele seguia essas práticas alimentares tradicionais do judaísmo. Isso está de acordo com sua identidade como judeu praticante e sua obediência às leis religiosas da época. Portanto, é correto afirmar que Jesus provavelmente seguia uma dieta regular de peixe e também participava de práticas alimentares específicas, como consumir cordeiro durante a Páscoa, em conformidade com as tradições judaicas da época. Essas práticas dietéticas faziam parte de sua cultura e religião, que eram fundamentais para a sua identidade como judeu e Messias judeu esperado. Número 20. Jesus ensinava por parábolas. Jesus utilizava parábolas como uma forma de ensinar mensagens espirituais que tivessem um impacto profundo e duradouro nas pessoas. Essas parábolas eram histórias figurativas e alegóricas que continham lições e ensinamentos importantes sobre o reino dos céus e a conduta moral. Algumas das parábolas de Jesus eram claras em sua mensagem, tornando mais fácil para as pessoas compreenderem o que ele queria ensinar. Porém, em outras ocasiões, as parábolas podiam parecer mais enigmáticas, deixando os ouvintes perplexos e confusos. Os discípulos de Jesus, por exemplo, expressaram sua preocupação sobre o motivo pelo qual ele falava em parábolas. Em resposta, Jesus explicou que o conhecimento dos segredos do reino dos céus lhes foi dado, mas não a todos.
Ele afirmou que aqueles que já possuíam entendimento seriam enriquecidos ainda mais por meio das parábolas, enquanto aqueles que não possuíam o discernimento necessário teriam dificuldade em compreender seu significado. Ao usar parábolas, Jesus buscava desafiar as pessoas a pensarem mais profundamente sobre as verdades espirituais, levando-as a refletir sobre o significado oculto por trás das histórias aparentemente simples. Essas parábolas serviam como um convite àqueles que estavam dispostos a buscar o conhecimento espiritual e a compreender os princípios do reino dos céus. Por outro lado, para aqueles que se mostravam indiferentes ou desinteressados, a mensagem permanecia velada e difícil de ser percebida. Assim, as parábolas de Jesus eram uma poderosa ferramenta de ensino que desafiava as pessoas a refletirem sobre sua fé e compreensão espiritual, proporcionando um aprendizado valioso e uma oportunidade de crescimento para aqueles que estivessem dispostos a receber e buscar o entendimento. Número 21. Jesus frequentemente demonstrava emoção. É verdade que muitas representações modernas de Jesus tendem a retratá-lo como uma figura serena e imperturbável, mas os escritos dos evangelhos nos mostram um Salvador que também experimentou uma ampla gama de emoções humanas. Ao longo dos evangelhos, podemos ver que Jesus era um ser apaixonado, expressando emoções como ira, tristeza e compaixão. Jesus demonstrou ira quando viu a corrupção no templo, expulsando os comerciantes e cambistas que desrespeitavam o lugar sagrado, como registrado no livro de Mateus, capítulo 21, versículos de 12 a 13. Além disso, Jesus chorou em duas ocasiões mencionadas nos evangelhos. Ele chorou pela cidade de Jerusalém, lamentando sua falta de compreensão e rejeição de sua mensagem de paz, conforme descrito no livro de Lucas, capítulo 19, versículos de 41 a 44. Também foi registrado que Jesus chorou pela morte de seu amigo Lázaro, demonstrando sua compaixão e humanidade, como visto no livro de João, capítulo 11, versículo 35. A compaixão de Jesus é uma característica fundamental em seus ensinamentos e ações. Ele demonstrou compaixão ao ver as multidões que estavam confusas e desamparadas, como registrado no livro de Mateus, capítulo 9, versículos de 36 a 38. Além disso, quando Jesus chegou ao templo e testemunhou a exploração dos necessitados, ele expressou sua compaixão, derrubando as mesas dos cambistas e restaurando o lugar sagrado, conforme mencionado no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 12, e no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 41. Essas emoções mostram que Jesus não era apenas um ser divino, mas também verdadeiramente humano, capaz de sentir e expressar suas emoções de maneira autêntica. Sua humanidade o tornou mais próximo das pessoas, permitindo que ele se conectasse profundamente com suas experiências e desafios, tornando-o um salvador compassivo e empático, disposto a enfrentar a jornada humana ao lado de seus seguidores. Número 22. Jesus jejuou por 40 dias. De fato, a Bíblia menciona 3 figuras importantes que jejuaram por 40 dias, Moisés, Elias e Jesus. Esses episódios de jejum são notáveis e têm significados espirituais profundos. 1. Moisés, e no livro de Êxodo, capítulo 34, versículos 28 e 29, é registrado que Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, enquanto recebia as tábuas da lei, os 10 mandamentos, diretamente de Deus. Esse período de jejum representou uma intensa comunhão com Deus e uma experiência espiritual significativa para Moisés. 2. Elias, e no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos 7 e 8, diz que Elias jejuou por 40 dias e 40 noites enquanto fugia da perseguição de Jezabel. Durante esse período de isolamento no deserto, Deus o sustentou com pão e água, preparando-o para continuar sua missão profética. 3. Jesus, e no livro de Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11, é relatado que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto, onde foi tentado pelo diabo. Esse jejum foi uma preparação para o início de seu ministério público e mostrou sua obediência e resistência diante das tentações do mal.
É importante notar que o jejum de 40 dias não é uma prática comum ou recomendada para a maioria das pessoas, pois pode ser extremamente desafiador e prejudicial à saúde se não for feito com cautela e supervisão adequada. Como mencionado, a fome severa geralmente começa após cerca de 35 a 40 dias de jejum, o que pode colocar a pessoa em risco de desnutrição e outros problemas de saúde. Os episódios de jejum dessas figuras bíblicas são exemplos de sua devoção espiritual e busca por Deus, mas é importante lembrar que o jejum deve ser praticado com sabedoria, equilíbrio e considerando a saúde e bem-estar do indivíduo. Cada pessoa é única, e o jejum não é uma obrigação religiosa para todos, mas sim uma prática espiritual que requer discernimento e discernimento cuidadoso. Número 23. Jesus cita Deuteronômio ao diabo. Sim, é verdade que durante a tentação no deserto, Jesus respondeu a cada sedução de Satanás com citações do livro de Deuteronômio, demonstrando sua profunda compreensão das Escrituras e sua fidelidade a Deus. Esses episódios mostram como Jesus usou a palavra de Deus como uma arma contra as tentações do mal e como encontrou força e orientação nas Escrituras durante esse período de desafio espiritual. Ao citar o livro de Deuteronômio, Jesus enfatizou a importância de confiar em Deus, obedecer à sua vontade e não ceder às tentações mundanas. Cada resposta de Jesus revela uma profunda compreensão dos princípios espirituais e éticos encontrados na palavra de Deus. Essa demonstração de conhecimento e compromisso com as Escrituras destaca o papel central que a palavra de Deus desempenhou na vida e ministério de Jesus. Ao seguir o exemplo de Jesus, podemos aprender a buscar a orientação e a sabedoria de Deus em suas palavras, enfrentando os desafios da vida com confiança e fé. É importante lembrar que a Bíblia contém mensagens e ensinamentos valiosos que podem nos ajudar a enfrentar as tentações e desafios que encontramos em nossa própria jornada espiritual. Assim como Jesus usou as Escrituras para fortalecer-se contra o mal, podemos encontrar conforto, sabedoria e discernimento nas páginas da Bíblia, ajudando-nos a viver vidas mais alinhadas com a vontade de Deus. Número 24. Jesus se refere a Deus como o Pai ou em suas orações. Certamente, as orações de Jesus revelam o seu relacionamento profundo e íntimo com Deus, a quem ele se referia como Abba, uma palavra que reflete uma relação de filiação, carinho e confiança com o Pai Celestial. Nos momentos de ação de graças, como quando ele ressuscitou Lázaro, Jesus expressou gratidão ao Pai por ouvir sua oração e reconheceu que sua comunhão com Deus era constante. Através de suas palavras e ações, Jesus mostrou aos que estavam presentes o poder e a glória de Deus, demonstrando que estava agindo em harmonia com a vontade do Pai. Em outros momentos, como no jardim do Getsemane, antes de sua crucificação, Jesus revelou sua humanidade, buscando força e consolo em sua oração ao Pai. Ele expressou sua submissão à vontade de Deus, mesmo diante da angústia e sofrimento que enfrentaria. Nesse momento, Jesus demonstrou total confiança em Deus, entregando-se à sua vontade. Ainda na cruz, mesmo diante da terrível agonia física e emocional, Jesus mostrou compaixão e perdão ao interceder por seus algozes, pedindo ao Pai para perdoá-los, pois eles não compreendiam a extensão de suas ações. As orações de Jesus nos ensinam sobre a importância do relacionamento com Deus e da comunicação constante com o Pai em todas as circunstâncias da vida. Elas mostram um exemplo de confiança, submissão, gratidão e compaixão, inspirando-nos a também nos achegarmos a Deus em oração, confiando em sua vontade e buscando sua orientação em todas as coisas. Número 25. Jesus afirmou ser Deus. Sim, ao longo dos evangelhos, Jesus fez várias afirmações que indicam claramente que ele se via como Deus encarnado. Um exemplo notável é a passagem que você mencionou em João capítulo 8, versículo 58, onde Jesus disse: "Em verdade vos digo, antes que Abraão nascesse, eu sou." Nessa declaração, Jesus usou o mesmo nome que Deus usou para se identificar a Moisés na sarça ardente em Êxodo capítulo 3, versículo 14, enfatizando sua divindade e eternidade. Outros exemplos de afirmações de Jesus sobre sua identidade divina incluem quando ele perdoou pecados, em Marcos 2,
versículos 5 a 7, aceitou a adoração, em Mateus 14, versículo 33 e João 9, versículo 38, declarou que ele e o Pai eram um, em João 10, versículo 30, e quando ele afirmou ser o Eu Sou em várias ocasiões, como por exemplo em João 8, versículo 24, 28, 58 e João 13, versículo 19. Essas afirmações de Jesus foram entendidas pelos fariseus e líderes religiosos de sua época como blasfêmia, pois eles reconheceram que ele estava se igualando a Deus e reivindicando uma identidade divina. Essa é uma das principais razões pelas quais eles o acusaram de blasfêmia e buscaram matá-lo. A crença na divindade de Jesus é uma doutrina fundamental do cristianismo, e as afirmações que ele fez sobre si mesmo são centrais para essa compreensão teológica. Para os cristãos, Jesus não era apenas um profeta ou um homem sábio, mas o próprio Deus encarnado que veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado e oferecer a salvação eterna. Número 26. Jesus foi adorado como Deus. Você está correto. Além das afirmações de Jesus sobre sua divindade, os evangelhos também relatam que os discípulos o adoraram como Deus. Os exemplos que você citou são alguns dos momentos em que os discípulos reconheceram e adoraram Jesus como o Filho de Deus ou até mesmo como Deus. No episódio em Mateus 14, versículo 33, após Jesus andar sobre as águas e acalmar a tempestade, os discípulos no barco reconhecem seu poder divino e o adoram, afirmando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. No relato em Mateus 28, versículo 8 e 9, após a ressurreição de Jesus, as mulheres que foram ao túmulo encontram o Senhor ressurreto e o adoram, segurando seus pés. E no episódio em João 20, versículo 27 e 28, após a ressurreição, o discípulo Tomé, que inicialmente duvidou da ressurreição de Jesus, ao ver as marcas em suas mãos e lado, exclama: meu Senhor e meu Deus. Esses momentos de adoração pelos discípulos são indicativos de sua compreensão crescente da identidade divina de Jesus. Eles reconheceram que Jesus não era apenas um mestre ou profeta, mas verdadeiramente o Filho de Deus e o próprio Deus encarnado. Essa adoração reflete a fé e a crença dos primeiros seguidores de Jesus na sua divindade e papel salvador. Número 27. Jesus ressuscitou 3 pessoas dentre os mortos. Com certeza, a ressurreição de alguém dentre os mortos é um milagre de extrema dramaticidade e poder. Os 3 relatos das ressurreições que você mencionou nos evangelhos são exemplos marcantes do poder de Jesus sobre a morte e sua compaixão pelos que sofrem. 1. A ressurreição do filho da viúva de Naim, em Lucas 7, versículo 11 e 17. Jesus, com compaixão pela viúva que havia perdido seu único filho, ressuscita o jovem homem e traz alegria e esperança a uma situação de grande tristeza. 2. A ressurreição da filha de Jairo, em Lucas 8, versículos 52 a 56. Jesus demonstra sua autoridade sobre a morte ao ressuscitar a filha do líder da sinagoga, restaurando a fé de Jairo e mostrando seu poder sobre a doença e a morte. 3. A ressurreição de Lázaro, em João 11, um dos milagres mais notáveis de Jesus, onde ele ressuscita Lázaro, que já estava morto e sepultado há 4 dias. Ao proclamar ser a ressurreição e a vida, Jesus revela seu papel como aquele que tem poder para conceder vida eterna. Essas ressurreições são testemunhos poderosos da divindade de Jesus e de seu papel como Salvador que venceu a morte e oferece esperança de vida eterna para aqueles que creem nele. Através desses milagres, Jesus demonstrou seu amor, compaixão e poder sobrenatural, revelando-se como o Filho de Deus e o único capaz de trazer vida após a morte. Número 28. O ministério de Jesus durou apenas cerca de 3 anos e meio. De fato, o ministério de Jesus foi relativamente curto, durando apenas cerca de 3 anos e meio, mas teve um impacto profundo e duradouro na história e na vida de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Durante esse período, ele realizou muitos milagres, ensinou lições de sabedoria e amor, e revelou sua identidade divina como o Filho de Deus. O Evangelho de João menciona pelo menos 3 festas da Páscoa durante o ministério de Jesus, o que nos permite traçar uma estimativa aproximada da duração de seu ministério.
No entanto, é importante lembrar que o registro dos evangelhos é uma síntese dos eventos significativos, e pode haver outras ocasiões ou períodos menos detalhados que não foram mencionados. Antes de iniciar seu ministério público, Jesus passou por vários eventos e preparações, como o batismo por João Batista, o jejum e a tentação no deserto, e a seleção e treinamento de seus discípulos. Esses acontecimentos podem ter levado meses, contribuindo para a duração total de seu ministério. Embora tenha sido um tempo relativamente curto, a mensagem e o legado de Jesus ressoam até hoje, influenciando profundamente a cultura, a religião e a moralidade em todo o mundo. Seu sacrifício na cruz e sua ressurreição são fundamentais para a fé cristã, que acredita que ele é o Salvador e o caminho para a vida eterna. Mesmo após sua morte, sua mensagem de amor, perdão e salvação continuou a se espalhar, alcançando pessoas de todas as nações e gerações. Número 29. Deus falou 3 vezes audivelmente com Jesus. Você está correto. Nos evangelhos, encontramos 3 momentos significativos em que Deus falou em voz alta com Jesus. 1. No batismo de Jesus, após ser batizado por João Batista, o céu se abriu, o Espírito de Deus desceu sobre Jesus como uma pomba, e uma voz do céu proclamou: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Descrito em Mateus 3, versículo 16 e 17. 2. Na transfiguração, enquanto Jesus estava na montanha com Pedro, Tiago e João, ele foi transfigurado diante deles, e sua face brilhou como o sol. Uma nuvem luminosa os envolveu, e uma voz da nuvem disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, e escutai-o. Descrito em Mateus 17, versículo 5. 3. Antes da crucificação, quando Jesus estava se aproximando do momento de sua crucificação, ele orou a Deus, pedindo que glorificasse seu nome. Então, uma voz veio do céu, dizendo: Eu o glorifiquei e o glorificarei novamente. Descrito em João 12, versículo 28. Esses momentos são cruciais na narrativa dos evangelhos, pois reforçam a identidade divina de Jesus e sua relação única com o Pai. Eles mostram o reconhecimento divino de Jesus como o Filho amado de Deus e destacam a importância desses eventos em seu ministério terreno. Como você apontou, Jesus afirmou que essas vozes foram para o benefício daqueles que estavam presentes e ouviam, para que pudessem compreender a importância e a natureza de sua missão e identidade. Esses episódios têm grande significado teológico e espiritual para os cristãos, pois confirmam a divindade de Jesus e a validade de sua mensagem e missão na Terra. Número 30. Apenas um milagre é registrado nos 4 evangelhos. De fato, a alimentação dos 5.000 é o único milagre que aparece em todos os 4 evangelhos, enquanto existem muitos outros milagres registrados nos evangelhos, mas que podem ocorrer apenas em um ou alguns deles. No livro de Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. No livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 31 a 44. Livro de Lucas, capítulo 9, versículos de 12 a 17. E, no livro de João, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Número 31. Jesus foi traído por 30 moedas de prata. É verdade que a Bíblia menciona que Judas foi motivado por Satanás para trair Jesus, como descrito no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 3. No entanto, não há um motivo único e claro apresentado para a traição de Judas. A questão das 30 moedas de prata é uma parte da história, mas pode ter sido apenas um dos muitos fatores que contribuíram para a sua decisão. As Escrituras não oferecem uma visão completa dos motivos de Judas, mas podemos especular sobre algumas possíveis razões. 1. Insatisfação com a direção do movimento de Jesus. Judas pode ter ficado descontente com a abordagem de Jesus e suas expectativas sobre o Messias. Ele pode ter esperado que Jesus assumisse um papel mais político e libertasse Israel do domínio romano. 2. Amargura e desilusão. Judas pode ter se desiludido com Jesus quando percebeu que ele não estava atendendo às suas expectativas pessoais.
Sua decepção pode tê-lo levado a tomar uma atitude precipitada e trair Jesus. 3. Influência de outros líderes religiosos. É possível que Judas tenha sido influenciado por outros líderes religiosos ou por aqueles que se opunham a Jesus, levando-o a trair o Mestre. 4. Dinheiro e ganância. Embora as 30 moedas de prata pareçam ter sido uma compensação inadequada, a ganância pode ter sido um fator em sua decisão. Judas pode ter sido tentado pelas moedas, subestimando as consequências de suas ações. Independentemente dos motivos específicos de Judas, sua traição foi um evento trágico e sombrio na história de Jesus. Ele se arrependeu do que fez e tentou devolver o dinheiro, mas sua culpa e remorso consumiram a ponto de ele tirar sua própria vida. A história de Judas serve como um lembrete poderoso sobre as consequências de nossas ações e as escolhas que fazemos na vida. Número 32. Jesus estava sob estresse extremo antes da crucificação. É verdade que Jesus estava sob um estresse extremo antes da crucificação, como relatado nos Evangelhos. A condição em que o suor contém gotas de sangue é conhecida como hematidrose ou hematoidrose. Essa condição é extremamente rara e é causada por uma resposta intensa do sistema nervoso simpático sob estresse extremo ou ansiedade severa. O relato no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 44, descreve o momento em que Jesus estava orando no jardim do Getsêmani, pouco antes de ser preso e crucificado. Ele estava profundamente angustiado e orava fervorosamente, o que levou à manifestação dessa condição rara. O estresse que Jesus enfrentava naquele momento era incompreensível para nós, pois estava prestes a carregar o peso dos pecados da humanidade e enfrentar uma morte extremamente dolorosa e humilhante na cruz. Sua agonia era tão intensa que resultou nessa manifestação física do suor de sangue. Esse evento destaca a dimensão humana de Jesus e mostra que ele experimentou todas as emoções e sofrimentos que os seres humanos enfrentam. Sua entrega e sacrifício na crucificação são fundamentais para a fé cristã, pois representam a redenção e a reconciliação com Deus por meio do seu sacrifício pelo perdão dos pecados. É um lembrete poderoso do amor insondável de Jesus por toda a humanidade. Número 33. Maria esteve presente no nascimento e na morte de Cristo. Sim, a passagem que você mencionou é um evento significativo na vida de Jesus e sua mãe Maria. Quando Jesus foi apresentado no templo por Maria e José, eles encontraram Simeão, um homem justo e piedoso que foi movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo havia prometido a Simeão que ele veria o Messias antes de morrer, e quando ele viu Jesus, reconheceu que ele era o cumprimento dessa promessa. Simeão pegou a criança Jesus nos braços e agradeceu a Deus por permitir que ele testemunhasse a salvação de Deus. Em sua profecia, Simeão falou sobre o impacto que Jesus teria na vida das pessoas. Ele mencionou que Jesus seria uma causa de queda e ascensão para muitos em Israel e seria um sinal de contradição. Isso significa que a presença de Jesus e suas palavras dividiriam as pessoas, algumas o receberiam como Messias e outras o rejeitariam. Simeão também se dirigiu a Maria, prevendo que uma espada traspassaria sua própria alma. Essa parte da profecia se refere à dor e ao sofrimento que Maria enfrentaria ao testemunhar a crucificação de seu filho. A profecia de Simeão foi cumprida quando Maria esteve presente na crucificação de Jesus, testemunhando a agonia de seu sofrimento. Apesar de seu próprio sofrimento na cruz, Jesus demonstrou seu amor e preocupação por sua mãe, instruindo João a cuidar dela como sua própria mãe. Essa demonstração de cuidado filial reflete o caráter amoroso e compassivo de Jesus, mesmo em meio à sua própria dor e sacrifício. Essa passagem ressalta a profundidade do amor de Jesus por sua mãe e sua humanidade ao enfrentar a crucificação. Número 34. Uma placa foi colocada na cruz explicando o crime de Jesus. Sim, a placa que foi colocada na cruz de Jesus continha a inscrição O Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum em latim, que significa o Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Essa inscrição foi escrita em 3 idiomas, o aramaico, latim e grego.
Como o local da crucificação estava perto da cidade e muitas pessoas passavam por ali, os romanos usaram esses 3 idiomas para garantir que o máximo de pessoas possível pudesse entender a acusação contra Jesus. A abreviação ONRIO, que é comumente vista em crucifixos, vem das primeiras letras da inscrição latina. Os cristãos frequentemente usam essa abreviação para se referir à inscrição na cruz de Jesus, destacando seu título como o Rei dos Judeus e sua missão redentora. Essa inscrição na cruz também desempenhou um papel importante na narrativa da crucificação, enfatizando a rejeição de Jesus como Messias por parte dos líderes religiosos judeus e a natureza paradoxal de sua morte como um sacrifício para a salvação da humanidade. Número 35. A crucificação não era incomum em Roma. A crucificação era de fato uma forma brutal de punição usada pelos romanos como uma mensagem de intimidação para dissidentes e como uma forma de exercer controle e poder sobre as pessoas. Estima-se que muitas pessoas tenham sido crucificadas em Roma ao longo dos anos, tornando-a uma prática terrível e comum naquela época. No contexto do cristianismo, o impacto da crucificação de Jesus vai além do simples método de execução utilizado. O que torna a crucificação de Jesus única e significativa é a identidade de quem estava na cruz, o Filho de Deus, o Messias prometido, e o que aconteceu a seguir, sua ressurreição. Para os cristãos, a morte de Jesus na cruz é vista como um sacrifício redentor pelos pecados da humanidade, e sua ressurreição é o cerne da mensagem do Evangelho. Através da morte e ressurreição de Jesus, os cristãos acreditam que a humanidade é reconciliada com Deus e oferecida a oportunidade de receber a vida eterna. Portanto, o impacto do Evangelho não reside apenas na crucificação em si, mas na pessoa de Jesus e em seu triunfo sobre a morte, tornando sua mensagem de amor, redenção e salvação uma fonte de esperança e transformação para muitas pessoas em todo o mundo. Número 36. Onde Jesus seria sepultado foi profetizado. Sim, a profecia de Isaías sobre o sepultamento de Jesus é notável. Centenas de anos antes do nascimento de Jesus, Isaías profetizou que ele seria dado à sepultura com os ímpios, ou sendo crucificado ao lado de criminosos, ou com o rico na sua morte, ou sendo sepultado em um túmulo de um homem rico. O cumprimento dessa profecia é registrado nos Evangelhos, onde José de Arimateia, um homem rico que se tornou discípulo de Jesus, ofereceu seu próprio túmulo recém-escavado na rocha para que o corpo de Jesus fosse sepultado. Isso aconteceu após a crucificação de Jesus, quando José foi a Pilatos pedir o corpo do Senhor. Assim, vemos a precisão e cumprimento das profecias do Antigo Testamento em relação à vida, morte e ressurreição de Jesus, o que reforça a crença dos cristãos de que ele é verdadeiramente o Messias prometido nas Escrituras antigas. Número 37. O túmulo de Jesus foi triplamente protegido. Você está correto, o túmulo de Jesus foi de fato triplamente protegido para evitar qualquer interferência ou roubo do corpo. Essas medidas de segurança foram implementadas pelas autoridades romanas para evitar qualquer tumulto ou perturbação que pudesse ocorrer caso o corpo de Jesus fosse removido por algum de seus seguidores. A primeira proteção foi a grande pedra que foi colocada em frente ao túmulo. Embora a representação comum seja de uma pedra em forma de disco, é mais provável que a maioria das pedras usadas naquela época fossem mais como rolhas, mas ainda assim muito pesadas e difíceis de mover. A segunda proteção foi a guarda colocada em frente ao túmulo. Embora não saibamos ao certo se eram guardas romanos ou a polícia judaica do templo, sabemos que Pilatos exigiu a presença de uma guarda para garantir a segurança do túmulo. A terceira proteção foi o selo romano colocado no túmulo. Esse selo era um sinal de que o túmulo e seu conteúdo pertenciam a Roma, e qualquer tentativa de violar esse selo seria considerada uma afronta ao Império Romano, possivelmente sujeita a punição severa, como a crucificação. Essas medidas combinadas tornariam extremamente difícil para qualquer pessoa chegar ao corpo de Jesus sem ser detectada e enfrentar graves consequências. Isso é um fato importante a ser considerado quando se discute a ressurreição de Jesus, pois as circunstâncias tornam altamente improvável que seu corpo tenha sido roubado,
como muitas teorias céticas sugeriram ao longo dos séculos. Número 38. A ressurreição de Jesus foi física. De acordo com os relatos dos evangelhos, a ressurreição de Jesus foi física, e ele apareceu aos seus discípulos em um corpo real e tangível, não apenas espiritual. Jesus enfatizou essa realidade ao mostrar-lhes suas mãos e pés, onde os cravos foram pregados, para que eles pudessem ver que ele era o mesmo que havia sido crucificado. Ele disse: "Olhe para minhas mãos e meus pés. Sou eu. Toque-me e veja, um fantasma não tem carne nem ossos, como você vê que eu tenho." Descrito no livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 38 a 39. Além disso, Jesus comeu na presença deles para demonstrar que seu corpo ressurreto era físico e não um fantasma. Ele pediu que lhe dessem algo para comer, e eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele comeu na frente deles. Enquanto eles ainda não acreditavam, de alegria e espanto, perguntou-lhes: "Você tem alguma coisa aqui para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o pegou e comeu na presença deles. Como descrito em Lucas, capítulo 24, versículos de 42 a 43. Esses relatos são cruciais para destacar que a ressurreição de Jesus foi uma ressurreição física e não apenas uma experiência espiritual. Isso ressalta a realidade da sua vitória sobre a morte e é uma das bases centrais da fé cristã. A ressurreição de Jesus mostra que ele é o Filho de Deus e que sua obra redentora é verdadeira e poderosa. Número 39. O fato de Jesus ter deixado suas roupas funerárias para trás foi significativo. O fato de as roupas funerárias de Jesus ainda estarem na tumba vazia é significativo e argumenta contra a teoria de que seu corpo tenha sido roubado. Como você mencionou, se alguém tivesse roubado o corpo de Jesus, teria sido impraticável e desnecessário deixar para trás as tiras de linho e a tela que envolviam o corpo. O relato no Evangelho de João enfatiza esse detalhe, quando Pedro e João correram para a tumba vazia após receberem a notícia de Maria Madalena. Eles viram as tiras de linho e a tela que haviam sido usadas para envolver o corpo de Jesus ainda no lugar, mas o corpo de Jesus não estava lá. Isso aumentou a probabilidade de que algo sobrenatural e milagroso havia acontecido. Esses pequenos detalhes nos relatos bíblicos acrescentam veracidade à narrativa da ressurreição de Jesus. A tumba vazia, juntamente com os testemunhos das testemunhas oculares e o fato de que Jesus apareceu a várias pessoas após sua ressurreição, são fundamentais para a fé cristã e para a crença na vitória de Jesus sobre a morte. Essas evidências têm sido fundamentais ao longo dos séculos para fortalecer a fé e a crença na ressurreição de Jesus Cristo. Número 40. Jesus nos manda ser suas testemunhas. As últimas palavras de Jesus registradas no Evangelho de Mateus, conhecidas como a Grande Comissão, são uma das passagens mais importantes e significativas para a Igreja cristã. Nessa comissão, Jesus dá à Igreja a sua missão de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-lhes a obedecer aos seus ensinamentos. Essa comissão é uma responsabilidade solene e essencial para os seguidores de Jesus, que são chamados a compartilhar o Evangelho e fazer discípulos em todas as partes do mundo. É um chamado para compartilhar o amor de Cristo, levar as pessoas a conhecerem a salvação e ensiná-las a viver em obediência à vontade de Deus. Essa missão continua sendo relevante e vital para os cristãos até hoje. A obra da Igreja em espalhar o Evangelho e fazer discípulos não está limitada a uma época ou local específico, mas é uma tarefa contínua em todos os lugares e em todas as gerações. As palavras semelhantes de Jesus registradas no livro de Atos, pouco antes de sua ascensão ao céu, reforçam essa missão e prometem o poder do Espírito Santo para capacitar os discípulos a serem testemunhas eficazes em todas as regiões do mundo. A Grande Comissão é um chamado para a Igreja a continuar a obra de Jesus na terra, levando a mensagem do Evangelho, mostrando o amor de Deus e fazendo discípulos que vivem de acordo com os ensinamentos de Cristo. É uma responsabilidade sagrada e uma grande honra para os cristãos, pois somos chamados a serem embaixadores de Cristo, levando a sua luz ao mundo.
Compartilhe nos comentários qual ponto você achou mais surpreendente, para que possamos conversar sobre essa importante lição e reflexão sobre a passagem de Jesus entre nós. Agradeço sua gentileza por assistir até o final, deixe seu joinha e se inscreva em nosso canal para não perder nenhum conteúdo futuro. Até o próximo vídeo.